Ok, então mais uma vez, boa noite a todos, especialmente aos os demais visitantes que vieram de outra cidade. Também comigo vieram dois também de Maceió, irmão Newton e irmão Elvis. Então vamos aproveitar bem esses momentos finais. Eu não vou poder fazer o que o pastor fez, de tentar pular alguma coisa e resumir, então eu espero que tenham paciência para acompanhar essa segunda palestra. Vou falar sobre o período dos pais da igreja, da patrística, um período de tempo, eu vou falar mais sobre isso, acho que tem a ver já com a igreja do Novo Testamento e com nomes importantes da igreja. Eu quero, como texto de referência aqui, de Judas, na carta de Judas, o verso 3, ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui não está falando de fé no sentido de uma confiança, mas na fé no sentido de um conteúdo. É uma fé que você vai entregar a alguém. Não é a fé naquele sentido de eu acredito, eu confio. Isso é Hebreus 11, né? Crer na palavra de Deus. Mas é o conteúdo da fé. Então esse conteúdo é aquilo que a gente já começou a ouvir na primeira palestra com o proto-evangelho e vamos continuar aprendendo e ouvindo um pouco mais sobre esse conteúdo do Evangelho. Então, o propósito desse simpósio é demonstrar que, de alguma maneira, uma continuidade da igreja. É mostrar que a igreja ela é ininterrupta, desde o primeiro casal, Adão e Eva, até a vinda do Salvador Jesus. Então, tem uma igreja que perpassa cada era, cada fase, e ela mantém uma unidade. Então, no Antigo Testamento, nós falamos muito mais sobre povo de Deus do que o nome igreja, porque o nome igreja não tem a ver com o hebraico do Antigo Testamento. Mas o conceito realmente é conceito de igreja. Até na Confissão Belga, na Confissão Belga e no Catecismo de Heidelberg, a igreja confessa desde o Éden até o final, uma igreja eleita para a vida eterna. Então, o grande plano da redenção, o pastor também já mencionou sobre essa obra redentiva, a história da redenção, e esse plano da redenção, esse grande plano, estende-se por toda a Bíblia. Então, a primeira fase desse plano foi todo o período do Antigo Testamento, que de fato funciona como uma grande introdução. Se você vai escrever algum texto, geralmente você escreve uma breve introdução ou uma grande introdução, se é um grande livro, por exemplo. O Antigo Testamento funciona como uma introdução do que era o corpo do livro, que era o Novo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento funcionava como uma introdução que conduzia os leitores e o povo mesmo na história para a parte principal da narrativa, que era os evangelhos, na encarnação do Senhor Jesus. Então, com essa grande estrutura em mente, a história da redenção contada na introdução, que é o Antigo Testamento, e na consumação, que é o Novo Testamento, nós podemos resumir, então, essas duas grandes épocas da história da redenção, Antigo e Novo Testamento, como a época da congregação de Israel, Kahal Yavé, é a expressão que você vai ouvir muitas vezes lendo no Antigo Testamento, a congregação de Israel, a Kahal Yavé. E no Novo Testamento, a gente então tem aquilo que, se fôssemos usar o texto grego, seria a Ecclesia Christianique, a igreja cristã. Então você tem a Kahal Yavé no Antigo Testamento, a congregação de Yavé, e a Ecclesia Christianique, a igreja cristã no Novo Testamento. Mas não são duas coisas. É a única história da redenção contada
nesses dois grandes períodos da sua história, sendo o Antigo Testamento a introdução ao período principal, que é o Novo Testamento. Então, podemos até dizer que essa Kahal Yavé, a congregação de Yavé no Antigo Testamento, teve várias fases também, e o pastor até mencionou sobre isso aqui. Você estava no Éden, depois veio um outro período nos patriarcas, depois veio o período da lei, depois você pode ainda falar sobre o período dos juízes, dos reis, o cativeiro. Da mesma forma, a Ecclesia Christianique no Novo Testamento, também você pode estudar ela a partir de várias fases. Tem a fase da encarnação do Salvador, depois nós temos o princípio da igreja cristã com Pentecostes, a gente tem depois uma fase dos primeiros pais da igreja, avançando para o período da Idade Média, chegando no período da Reforma e até chegando nos nossos dias. Então, se fôssemos falar de divisão, tanto poderíamos estudar de maneira partilhada o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, mas ainda assim teríamos uma só história da redenção, uma só igreja, que no Antigo Testamento era a congregação de Yavé e no Novo Testamento a igreja cristã. Essa divisão até pode ser maior, se você quiser dividir ainda mais, mas nós não vamos usar essas divisões. Então, nessas duas palestras minhas, eu vou abordar então dois pontos específicos da Ecclesia Christianique, da igreja cristã, do Novo Testamento. A primeira palestra é essa agora, nós vamos falar sobre o período da patrística, eu vou explicar melhor sobre isso. E amanhã, a segunda palestra, eu vou falar sobre a herança no período da Reforma. Essa herança dessa igreja cristã no período da Reforma. Então, queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala sobre a era da patrística, o período da patrística, a gente está se referindo àquele período da história da igreja do Novo Testamento, a Ecclesia Christianique, desde o período dos apóstolos até mais ou menos o ano 600 da igreja. Esse período de 600 anos compreende o que historicamente é estudado como o período dos pais da igreja, ou o período da patrística. Então, desde a morte dos apóstolos, ou seja, no final do primeiro século, próximo ao ano 90, até ano 600 e pouco, com o Papa Gregório I, e Calvino até se referia a Gregório como o último bom Papa. Então, Gregório I fechava um período como o último bom Papa, e eu vou falar depois um pouco mais sobre isso, não tem a ver com o papado em si, mas se você vai estudar a história de Gregório I, você vai se surpreender como este homem, sendo um papa da igreja, ele realmente estava lutando por reformas dentro da igreja já em sua época, no ano 620, 630. Sobre o termo patrística, é interessante notar porque quando você, lendo o livro, talvez você vai perceber isso, de vez em quando tem estudiosos que preferem usar a expressão patrologia, porque quando você está estudando sobre a figura dos pais da igreja, a biografia deles, as suas obras, a contribuição deles, normalmente adota-se essa nomenclatura patrologia. Patrística, sendo bem específico, tem mais a ver com a teologia dos pais, e não com a vida deles e com suas obras em si. Mas eu estou mantendo o termo patrística aqui, embora eu não vou falar sobre a teologia dos pais da igreja, mas porque eu quero concluir essa palestra falando sobre o resultado para todos os efeitos da teologia deles. E nós não vamos abordar a teologia deles, mas no final das contas nós temos um resultado que é fruto das discussões teológicas dos pais da igreja durante séculos. E por causa disso, então, eu estou mantendo essa nomenclatura patrística. Então, os pais da igreja antiga, os pais da igreja, a gente, para compreendê-los bem, que não é o caso nosso, nós não vamos fazer um estudo exaustivo sobre os pais da igreja, isso, se alguém se interessa um pouco mais, terá de realmente debruçar, arregaçar as mangas para estudar um pouco mais, mas eu quero pelo menos colocar
uma certa divisão e estrutura por período aqui que ajuda já um pouco a organizar o nosso pensamento. Porque essas divisões de tempo são importantes porque dizem alguma coisa sobre o próprio papel que os pais da igreja tiveram nesses períodos. Então é importante a gente conhecer um pouco desses períodos, embora não precisamos memorizar os nomes dos pais da igreja nesse momento. O primeiro período desse período maior chamado patrística, e eu estou agora dividindo esse período em períodos menores, o primeiro desses períodos é o período mais próximo dos apóstolos. E esses pais são chamados de pais apostólicos. São homens, às vezes eles eram oficiais da igreja e outras vezes não. Às vezes eles eram bispos, mas às vezes eles não eram bispos da igreja. Mas eram pessoas que deram grande contribuição para as discussões teológicas naquele momento. No caso desse primeiro grupo, chamado pais apostólicos, o fato de que eles estavam bem próximos dos apóstolos, eles são muito importantes para demonstrar o testemunho herdado dos apóstolos. Eles, se não tiveram contato direto com os apóstolos, mas eles conviveram naquele mesmo período e nos escritos dele você pode descobrir um pouco sobre como era o contexto na era em que os apóstolos ainda viviam. Então, esses primeiros pais, nos seus escritos, eles legam certos costumes e certas práticas que eles tiveram dos próprios apóstolos ou do contexto da igreja nas quais os apóstolos estavam ainda ativos. Nomes importantes desse primeiro período, como o período dos pais apostólicos, você vai encontrar Inácio, Policarpo, Papias, Clemente. São nomes bem importantes desse primeiro período, até algumas cartas escritas por esses homens à igreja, como Clemente de Roma, que escreve a Corinto também, trabalhando os mesmos problemas que o apóstolo Paulo também vai trabalhar na sua carta canônica aos Coríntios. Depois dessa primeira fase dos pais apostólicos, tem um evento que é importantíssimo, não apenas agora no estudo dos pais, mas até no estudo da cristandade em geral, que foi o Concílio de Nicéia, em 325. É importante termos em mente esse concílio. Esse concílio demarca o antes e o depois. Então, aqueles pais que foram antes de 325, eles são chamados pais anteniceno, antes do Concílio de Nicéia. E os pais que vêm depois de 325 são chamados pais pós-niceno. Por quê? Isso não é somente para dar nomes, é porque o contexto deles realmente são importantes. Esses, então, antes de 325 e depois dos primeiros pais apostólicos, aqueles que tiveram contato com os apóstolos, tem dois grupos importantes aqui. Logo depois que os primeiros pais apostólicos saem de cena, esses que tiveram contato com os apóstolos, Clemente, que eu citei aqui, Inácio, Policarpo, Papias, depois que esses saem de cena, começam as perseguições à igreja. As perseguições não mais advindas dos judeus, mas agora as perseguições vindas do governo romano. Então, esses homens que começam a surgir na igreja, eles já não têm aquela mesma preocupação que os primeiros, de legar para a posteridade os costumes dos apóstolos. Agora eles tinham um desafio para enfrentar. Eles tinham que demonstrar para os governantes romanos, para os opressores, para os perseguidores da igreja, que a igreja cristã não era aquilo que eles estavam pensando. Parece muito estranho, mas os cristãos eram acusados de coisas bem esquisitas. Por exemplo, os cristãos eram acusados de canibalismo. Já ouviu falar sobre isso? E os cristãos desse primeiro século eram acusados de canibalismo. Sabe por quê? Porque quando eles se reuniam, eles diziam que estavam comendo a carne de Cristo. Vocês se lembram da ceia, né? Na ceia nós comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo. Os romanos, sem entenderem nada sobre isso, eles falavam que esses cristãos são muito estranhos. Eles são canibais, eles comem a carne um dos outros. E eles precisavam escrever explicando e defendendo a fé cristã nesse aspecto. Outros acusavam os cristãos de serem politeístas. Por quê? Imaginam? Porque eles falavam sobre a Trindade,
Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles têm de escrever para defender a fé cristã nesse particular da doutrina da Trindade. Os cristãos, por causa da perseguição, eles não podiam se reunir abertamente. E eles tinham que, muitas vezes, fazer suas reuniões em secretos. E eles eram acusados de orgias, porque faziam as suas reuniões às escondidas. Então, essas acusações que os perseguidores lançavam para justificar a perseguição ao povo de Deus, exigia dos homens, dos pensadores na época, escreverem as suas defesas e entregarem a esses perseguidores da igreja. E esses pais, então, são chamados de pais apologistas. São aqueles pais que estão defendendo a fé cristã. Adiantando um pouco mais, a igreja vai crescendo, vai se espalhando, vai sendo influente na sociedade e pensamentos estranhos começam a entrar na igreja. Então, gnosticismo, que é aquele pensamento filosófico que misturava filosofia com fé cristã. Veio o docetismo. A palavra docetismo é do verbo grego dokel, que é aparência, que eles falavam que Cristo não tinha um corpo de verdade, era apenas uma aparência. Então, Cristo não sofreu na cruz, ele não morreu na cruz, tudo aquilo era uma aparência. Esse docetismo estava entrando dentro da igreja, como muitas outras heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Então, esses novos pais que surgem nesse novo contexto da igreja, eles já não estão escrevendo tanto nessa defesa da fé perante os imperadores e governantes, mas ele está escrevendo agora contra a própria doutrina errada que estava surgindo dentro da igreja. Esses pais, então, são chamados pais polemistas, ou seja, eles estão nas polêmicas doutrinas que estão surgindo dentro do contexto da igreja. Esses dois grupos, vejam, eles estão chegando perto de 325, do Concílio de Nicéia. 325 já é uma data historicamente bem conhecida, não apenas no contexto cristão, mas no contexto da história universal, porque é o período em que já a essa altura surgiu na história Constantino. 311, Constantino então entra em Roma vitorioso e edita então a paz sobre os cristãos, tornando o cristianismo uma religião lícita, que até então não era. Somente os judeus tinham permissão dos romanos para reunirem-se em seus cultos. Cristãos não tinham. Enquanto no início o cristianismo era considerado só uma seita do judaísmo, até a Bíblia fala assim que eles eram chamados da seita dos nazarenos, quando eles eram entendidos apenas como uma seita do judaísmo, eles eram tolerados. Mas quando ficou claro que cristianismo era outra coisa que não judaísmo, Roma começou a perseguir, porque era considerado religião não lícita, não tinha autorização de Roma. Então, logo passou a perseguição. Então, essa fase agora, chegando no período de Constantino, lembre-se, os pais polemistas estavam envolvidos em discussões para defender a fé cristã, que a essa altura já havia muitas heresias circulando dentro da igreja, e uma das heresias que naquele momento ameaçava dividir o reino de Constantino era o arianismo. O bispo Ário, ele estava ensinando que Jesus Cristo, ele não era Deus. Ário ensinava que Jesus Cristo era a principal das criaturas de Deus, por meio da qual todas as outras vieram à existência. Colossenses fala, ele é o primogênito da criação. E Ário usava termos como esse para dizer que Jesus não era Deus. Ele era uma criatura importantíssima, mas não era Deus. Até aquele momento, essa discussão não era tão forte nos primeiros séculos da igreja, mas agora, próximo do ano 300, estava se tornando bem forte. Então, Constantino, para promover a paz no império e evitar a divisão da igreja, ele convoca o Concílio de Nicéia, 325. Uma figura muito importante nesse concílio foi Atanásio. E talvez alguns já tenham ouvido falar de Atanásio. Até um dos credos é chamado credo atanasiano, que compõe um dos 3 credos ecumênicos antigos que são adotados oficialmente por algumas igrejas, inclusive a Igreja Reformada.
Atanásio não era bispo. Apesar disso, ele foi considerado um dos pais da igreja, e um dos grandes e importantes pais polemistas e pais niceno. Então, muitos desses pais polemistas, antes de Niceia, eles participaram do sínodo de Niceia, do concílio de Niceia. Então, eles também eram, às vezes você ouve ou lê sobre eles como pais nicenos, porque eles foram parte dos 318 bispos e delegados que estavam presentes no concílio de Niceia. Então, dentro desse concílio de Niceia, Atanásio, sendo um diácono da igreja de Alexandria, que veio para participar do concílio acompanhando o seu bispo, Alexandre, ele não era delegado, ele não era bispo, ele veio acompanhando. Mas, enquanto ainda estava em Alexandria, na polêmica ariana, Atanásio já tinha demonstrado para o bispo da igreja, Alexandre, que ele tinha muita habilidade de lidar com esse assunto. E já em Alexandria ele estava escrevendo e defendendo a fé cristã contra o pensamento diário de que Jesus não era Deus. Por causa disso ele vai acompanhando o bispo Alexandre e no concílio ele se torna bastante influente. E até por causa disso é que depois nós vamos ver que o nome dele aparece num dos credos ecumênicos. Então Atanásio defende firmemente que Jesus Cristo não é uma das criaturas de Deus, ou a mais importante da criatura de Deus, mas ele era Deus de verdade. Esse primeiro concílio de Niceia, ele é o concílio que define a divindade de Jesus Cristo. Define essa divindade. O concílio de Niceia termina, mas não termina com um grande consenso. Ário foi exilado pelo imperador, mas o número de arianos no império era tão grande que até o imperador se sente depois pressionado até trazê-lo de novo do exílio, permitir o regresso dele. O número de arianos era muito grande. Posteriormente, na época da evangelização, nos séculos seguintes, você tem os povos nórdicos que têm contato com os romanos, eram bárbaros, têm contatos, e muitos desses povos se tornaram arianos, por causa dessas missões dos arianos que foram para a região norte da Europa. Então o número de arianos realmente era muito grande. Certo, termina o concílio de Niceia, mas não termina a disputa. Embora, naquele momento, o sínodo declarou como ortodoxia a doutrina que diz que Jesus Cristo é Deus igualmente com o Pai. Mas a polêmica continuou. Então, surgem na história posterior a Niceia alguns outros nomes, e esses são então chamados de pais pós-niceno, ou seja, que participa das polêmicas após o concílio de Niceia. São polemistas pós-niceno. Muitas outras questões são levantadas relacionadas com aquilo que Niceia havia decidido sobre a divindade de Jesus Cristo. Não surge ainda nesse momento polêmicas com relação à divindade do Espírito Santo, isso vai ser concílios posteriores, mas surge principalmente questões relacionadas, se Jesus é Deus, como é a relação dele com o Pai? E se Jesus é Deus, mas ele é homem, como funciona a relação das duas naturezas nesse Cristo? Então, várias perguntas e várias heresias são condenadas nesse período posterior e nos próximos sínodos, que a gente não vai falar sobre isso, mas o sínodo de Éfeso, o sínodo de Calcedônia, o sínodo de Constantinopla, são sínodos que foram convocados porque aquela controvérsia não foi completamente resolvida e novas questões surgiram e precisavam ser, então, discutidas pela igreja. Chegando ao final desse grande período, então, que nós estamos fazendo, avançando mais adiante, a gente tem no ano de 529 um sínodo chamado Sínodo de Orange. Esse sínodo é particularmente importante, embora ele já está num período mais adiantado e já não é considerado aqueles sínodos ecumênicos da igreja. Mas ele é importante porque surge uma controvérsia sobre o pensamento de Agostinho em relação ao papel da graça na salvação.
Até então, a igreja tinha aceitado o pensamento de Agostinho, mas agora levantou-se questionamentos. Pelágio, que no século IV tinha sido condenado na controvérsia com Agostinho, porque Pelágio ensinava que as pessoas nasciam sem pecado e eles poderiam alcançar a perfeição durante a sua vida e a graça não era algo necessário para a salvação, porque ele poderia alcançar isso por seu próprio livre-arbítrio. Isso vem desde Pelágio. No século IV, isso depois de Nicéia, no concílio seguinte, isso já tinha sido basicamente resolvido. Mas o tema volta agora, depois de resolvida a controvérsia trinitária. Então surgem novos questionamentos na doutrina de Agostinho. O sínodo de Orange, ele não usa a palavra eleição, mas lendo todas as cláusulas do sínodo, para todos os efeitos, a ordem de quem começa a agir primeiro fica muito claro lá. O homem só pode agir como uma resposta da graça de Deus no pecador. Isso é a síntese do sínodo de Orange. Embora ele não use a palavra eleição, ele não usa a palavra predestinação, mas ele deixa muito claro que o homem só pode começar a agir como uma resposta da graça de Deus nele. Então esse é um último grande sínodo importante dentro dessa confissão que foi desenvolvida nos primeiros séculos e que inclui a graça de Deus como o grande fator determinante na salvação de pecadores. Então, nesse primeiro período, a gente tem a definição da doutrina da Trindade. Hoje, para nós, parece muito simples, quando a gente diz que crê na Trindade. Embora não é tão fácil explicar a Trindade, mas para nós não é problema. Por que não é problema? Porque a igreja já se encarregou de, no princípio da história cristã, definir os termos dessa doutrina, a custo de muito debate, de muitas reuniões, de exílio, de perseguição, de morte. A igreja já definiu isso e hoje é mais fácil para nós simplesmente, como cristãos, dizermos, não, eu creio na doutrina da Trindade. Muitos nem conseguem explicar isso, mas confiam que essa doutrina é bíblica conforme a palavra de Deus e conforme a igreja já vem definindo desde o princípio do cristianismo, da igreja cristã. Ainda falando sobre esses pais da igreja, nós dividimos quanto ao tempo, não é? Falamos sobre os primeiros pais apostólicos, os primeiros pais tiveram contato com os apóstolos, depois colocamos o concílio de Nicéia 325 como um divisor de período. Então os pais antinicenos, pais antes de Nicéia, os primeiros eram chamados de apologistas, depois vieram os polemistas, e alguns desses polemistas estavam presentes em Nicéia, discutindo a questão trinitária, e depois de Nicéia, a controvérsia continua nos séculos seguintes. Mas agora, é bom pensar também que esses pais da igreja, eles estavam divididos também quanto à localização. E essa localização é importante também, embora a gente não pode falar muito sobre isso aqui agora, mas quando você vai estudar tanto o surgimento de heresias como teologias, isso está muito ligado a certas regiões também. Por exemplo, Alexandria, Antioquia, a Palestina, África, de Agostinho. Então, dependendo da região geográfica, esses pais, ele está dentro de um contexto e ele se desenvolve dentro desse contexto. Então é importante conhecer também no estudo dos pais da igreja a localização dele, se ele está classificado entre os pais latinos da igreja latina ou se ele está classificado entre os pais da igreja oriental. Essa divisão é importante para conhecermos um pouco e conseguirmos minimamente separar os pensamentos desses pais. E concluindo essa parte, quanto à origem, os discípulos de Jesus, os primeiros membros da igreja, eram praticamente quase todos eles judeus, né? Os discípulos de Jesus eram judeus e se tornaram apóstolos e os missionários, e o surgimento das primeiras igrejas dentro do contexto judeu, Jerusalém, Samaria. E em segundo momento a igreja vai se expandindo. E curiosamente, quando nós chegamos no período dos pais da igreja,
não se pode afirmar que pelo menos um pai da igreja seja judeu. Praticamente todos eles eram gentios. Existe dúvida sobre alguns que talvez tenha tido ou por parte de mãe ou por parte de pai, uma ascendência judaica, mas eles não eram judeus de origem, eles eram todos gentios. Então você tem o primeiro período, que os primeiros cristãos eram todos judeus dentro de um contexto bem judaico, e agora você tem os pais da igreja num contexto completamente novo. Todos eram gentios, não tinham um pano de fundo da cultura judaica. Estavam recebendo o evangelho em um contexto quase que exclusivamente pagão. Então, avançando agora sobre como estudar, por que estudar e os cuidados ao nós estudarmos os pais da igreja. Como acontece com muitas áreas do saber, geralmente se tem dois grandes equívocos quando estamos estudando também os pais da igreja. Ele sofre de dois extremos. O primeiro é o de falar negativamente contra os pais da igreja, muitas vezes por desconhecimento mesmo, e também por causa, infelizmente, daquela hiperreação que nós conhecemos em nossos dias já, aquela hiperreação contra a Igreja Católica Romana. Isso é um problema, porque essa hiperreação faz com que as pessoas comecem a olhar para os pais da igreja de forma negativa, sem examiná-los, só pelo fato de que eles estão intimamente ligados com a Igreja Católica Romana. O outro grande perigo é o outro extremo, é de superestimar os pais da igreja, a ponto de colocar os pais da igreja como se eles realmente fossem as bases da doutrina ortodoxa. E isso não é verdade. Se você vai olhar para os pais da igreja, até para os melhores dos pais da igreja, você vai ver erros em todos eles, erros doutrinários. E em alguns casos, erros bem graves. Então você nunca pode colocar no crédito dos pais da igreja uma plenitude no que diz respeito às doutrinas ortodoxas da fé cristã. Isso não é bom. Do outro lado, não podemos ter uma reação tão negativa de nós não tratarmos os pais da igreja e não estudarmos pelo preconceito de que eles estão intimamente ligados com a Igreja Católica Romana. Esse fenômeno anticatolicismo romano, que a gente vê em nossos dias, não é exclusivo dos nossos dias. Desde o passado, a gente conhece isso no período da Reforma Protestante com os anabatistas daquela época, e eu vou voltar a falar um pouco sobre anabatista na palestra de amanhã. Então, de um lado, os pais da igreja não são base da doutrina ortodoxa, porque a base continua sendo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Do outro lado, nós não podemos rejeitá-los. Agora, sobre a universalidade, então, da fé dessa igreja, que a gente já está observando, tem sido defendido desde lá de trás pelos pais da igreja cristã. Eu não estou com o livro aqui, mas eu posso mostrar depois. Jaroslav Pelikan, ele tem uma coleção de 5 livros sobre o Novo Testamento, e é bem recomendável, ele é luterano. Então, daqui para frente, essas últimas partes, eu estou usando basicamente o livro de Pelikan. Então, já falei que os primeiros cristãos eram, em boa parte, judeus, e quando entra a nova fase de levar o evangelho aos gentios, essa tensão sobre como o evangelho deve chegar aos gentios. O que do Antigo Testamento os gentios deveriam abraçar? Será que nada do Antigo Testamento? Será que tudo o que os judeus abraçavam na tradição judaica deveria ser colocado sobre os gentios? Isso foi o dilema da igreja nessa expansão do evangelho. Esse problema causou muito dano à igreja. Teve um herege chamado Marcião na igreja, nos primeiros séculos, que ele chega a ter o seu próprio cânon do Novo Testamento. Ele retira do Novo Testamento alguns livros que ele achava que era por demasiadamente judaico. Estava muito contaminado com o judaísmo, então ele deixa fora e seleciona quais são os livros que devem fazer parte do cânon do Novo Testamento.
A Epístola de Barnabé é um livro apócrifo do Novo Testamento, não chega a esse ponto, mas a Epístola de Barnabé chega a afirmar, se referindo ao Antigo Testamento, que as duas tábuas da aliança do Senhor foram quebradas no Sinai e que Israel nunca teve uma aliança autêntica com Deus, sugerindo então que essa aliança só vai acontecer com a igreja do Novo Testamento. Percebeu esse rompimento que o pastor mencionou na primeira palestra? Então, os hereges da igreja estavam tentando quebrar a ligação entre Antigo e Novo Testamento. E até, olhando no próprio texto do Novo Testamento, você percebe que as primeiras controvérsias dentro da igreja surgem exatamente no contexto judaico. Capítulo 15 de Atos, aquele sínodo de Jerusalém, para solucionar a questão dos gentios. Paulo levou o evangelho para os gentios, mas e agora? Alguns estavam questionando que os gentios deveriam guardar a lei de Moisés. E agora, como lidar com essa situação? Então, aquele sínodo reunido em Jerusalém tratou o assunto e definiu que os gentios não deveriam submeterem-se às regras que cabia aos judeus enquanto parte cultural dos judeus, mas que não tinha nenhum valor para a salvação dele, como o próprio apóstolo Paulo também, em vários lugares, vai falar. Então, há um desafio para a igreja agora, a fé cristã que eles têm que levar, o conteúdo da fé. Que conteúdo deve ser esse? Esse conteúdo deve conter o que do Antigo Testamento? Esse conteúdo deve conter o que da doutrina cristã? Então, estamos aqui olhando já para a necessidade de definir um certo conteúdo que deve ser levado até os apóstolos. Ainda antes de avançar sobre a importância do estudo dos pais da igreja, deixa eu dizer só mais uma coisa sobre isso aqui, porque como não podia deixar de ser, considerando a época em que nós vivemos, a época em que o movimento feminista está bem forte, eles também estão sugerindo chamar esse período não apenas como patrística, mas também como matrística. Já era de se esperar isso, não é? Conhecendo todo o movimento. O problema com aqueles que estão querendo restaurar esse período a partir dos registros e dos testemunhos das mulheres importantes durante esse período, que houveram, desde a época de Cristo, as mulheres sempre tiveram papel muito ativo. Jesus era cercado com as mulheres que estavam servindo, também os apóstolos, os discípulos e os apóstolos, e nas igrejas, Paulo sempre está mencionando o auxílio das mulheres. Na primeira investida dele em Filipos, foi na casa de Lídia que ele ficou. A partir dali, uma base missionária importante para o evangelho ser espalhado. O problema é que não há registros suficientes das mulheres de Deus desse período para você reconstruir um conjunto de doutrinas que possa realmente ser estudada e ser útil a ponto de ser chamado de um período da matrística. Isso realmente seria muito difícil. Importância dos pais. Tem um livrozinho que é Redescobrindo os Pais da Igreja. Talvez alguns já conhecem ele de Michael Haykin. Esse homem fez esse resumo, onde ele fala sobre alguns motivos importantes para ler os pais da igreja, e ele dá um resumo de alguns pais importantes e em que eles foram importantes. Qual a contribuição desses pais para a doutrina cristã. Então, eu estou agora usando esse livro. Além de, nesse livro, Haykin apresentar os principais pais da igreja e a contribuição que eles deram, ele também fala sobre a importância de nós lermos os pais da igreja. Eu achei a lista dele bem interessante. Então, para nosso pensamento, a primeira coisa que ele fala é que a leitura dos pais da igreja nos liberta do presente. Eu achei bem interessante isso, porque nós vivemos numa cultura que cada vez mais quer romper com o passado. Não tem muito lugar na sociedade moderna para costumes e tradições antigas. Isso na igreja, na faculdade, no trabalho, na sociedade em geral, a gente está experimentando essa fase de aversão ao antigo. Então, a leitura e o estudo minucioso dos pais da igreja nos liberta do presente e nos coloca em contato direto com a história do passado.
E também ele fala sobre a utilidade dos livros dos pais da igreja como fonte de sabedoria. E, de fato, você, em muitos aspectos, compara os livros dos pais da igreja com livros bíblicos de conselhos e de orientações. Tem muito, e tem livros que especialmente falam sobre isso. Ele também fala da importância de ler os pais da igreja para entender o Novo Testamento. Lembre-se, os pais da igreja, eles em momentos diferentes, e dependendo dos lugares de onde eles vêm, eles estão abordando heresias diferentes, defendendo heresia, defendendo-se diante do imperador, defendendo-se no Concílio de Nicéia. Eles transmitem informações úteis da época dos apóstolos, dos pais mais antigos. Então, de fato, ajuda, quando você está lendo os pais da igreja, ver como eles estavam compreendendo as doutrinas cristãs. Haykin também fala sobre estudar os pais da igreja para ter uma compreensão adequada deles. E isso tem a ver com aquilo que eu já disse antes. Há uma publicidade muito negativa sobre os pais da igreja, pelo fato da ligação que eles têm com a igreja católica. Então, quando você lê os pais da igreja, você vai perceber que aquela propaganda negativa contra ele não é adequada. Realmente não combina. E esse tipo de atitude, de falar negativamente sobre aquilo que não se conhece, nós entendemos bem. Como reformados, nós temos uma estima e uma referência muito grande em Calvino, mas quando nós nos encontramos com várias pessoas, e as pessoas começam a falar mal de Calvino, e na maioria das vezes, eu digo por experiência, eu já fiz a pergunta, porque eu mesmo já fui, quando eu estava no seminário, nos anos 2000, no seminário da Assembleia de Deus, o professor realmente batia, se Calvino tivesse na sepultura, o corpo dele se mexia com as pancadas. Um aluno, não fui eu nem atinei para isso, mas um aluno na sala de aula perguntou para o professor: professor, o senhor já leu alguma obra de Calvino? O professor titubeou para responder, mas naquela altura já era claro. Ele nunca tinha lido uma obra de Calvino, mas estava metendo pau em Calvino, baseado em quê? Na informação, na publicidade negativa que existe em torno de Calvino. Então aquilo, como um jovem no seminário, mais jovem do que sou hoje, né? Aquilo me chamou a atenção e eu realmente disse: não, agora eu quero saber quem é esse homem. E comecei a ler, então, escritos, a biografia de Calvino, e foi quando eu adquiri minha biografia, que Nilton até hoje quer tomar de mim porque está fora de edição. É uma biografia escrita pelo colega de Calvino, que foi Teodoro Beza. Esse livro está esgotado, não foi uma biografia escrita por historiadores posteriores, mas o sucessor de Calvino em Genebra, amigo dele em Genebra, Teodoro Beza. Então eu li essa primeira biografia e depois então eu fui ler as Institutas. Então esse comportamento de falar sem compreender, isso é tão errado que essas pessoas, se tivessem entendimento dos 10 mandamentos, logo perceberiam que está quebrando o 9º mandamento ao proferir palavras contra alguém. O 9º mandamento protege a fama do nosso próximo e nós não temos o direito de divulgar e de patrocinar a má fama do nosso próximo. Isso é quebra do 9º mandamento. Então, isso acontece também com os pais da igreja. Algumas pessoas que falam mal dos pais da igreja, eles realmente fazem isso como um preconceito por causa da ligação com a Igreja Católica Romana, mas eles mesmos nunca leram os pais da igreja. Nunca leram um livro sequer dos pais da igreja. Eles não deveriam falar. Quando ele lê um pai da igreja e ele encontrar coisas erradas, ele pode dizer: rapaz, você vai ler esse livro, leia, mas tenha muito cuidado, porque tem esse erro, esse. Isso tudo bem. Isso está correto. Ele falou ainda, o autor Haykin falou ainda sobre a leitura dos pais da igreja para alimento espiritual. Se você realmente vai encontrar muitos testemunhos, como o próprio você lendo o livro Cidade de Deus, e você lendo sobre o testemunho de conversão de Agostinho, realmente é coisa que mexe com você. E a expectativa que ele tinha de uma cidade dos homens e uma cidade de Deus, que é uma promessa da cidade celestial que nós aguardamos. Então, em muitos aspectos, os pais da igreja realmente têm um alimento
espiritual, porque eles estão refletindo os princípios da palavra de Deus, embora isso vai acontecer que muitas vezes não vai funcionar, porque eles também têm muitos erros lá e você tem que ter discernimento com essas coisas. Ele não menciona, mas eu incluí, ele fala ainda sobre como exemplo de vida piedosa, os pais da igreja como exemplo de vida piedosa, e fala ainda sobre o estudo dos pais da igreja por causa da contribuição teológica que eles deixaram. Realmente, a contribuição teológica dos pais da igreja foi muito grande. E eu acrescentei, então, uma última, que os pais da igreja são importantes para o estudo da manuscritologia do Novo Testamento. Por que eu incluí isso? Porque existem algumas teses que até o Dr. Paulo Anglada já foi mencionado pela palestra, ele tem um livro sobre manuscritologia do Novo Testamento, que ele fala que, considerando todos os escritos dos pais da igreja e as citações do texto do Novo Testamento que eles fazem, se por acaso tivesse funcionado o intento do Império Romano de destruir a Bíblia, só com as citações que os pais da igreja fazem da Bíblia seria suficiente para reconstruir todo o texto do Novo Testamento novamente. Imagine, todo o Novo Testamento está preservado nos escritos dos pais da igreja. Então, realmente, e quando você está estudando manuscritologia, você tem os manuscritos gregos, que você vai estudar em primeiro lugar, você tem a Bíblia Latina, que é uma tradução dos escritos gregos do Novo Testamento, mais antiga, mas você tem os lecionários, mas você tem os escritos dos pais da igreja como fonte de estudo na pesquisa manuscritológica do Novo Testamento. Então, realmente, o escrito dos pais é extremamente importante quando nós estamos avaliando certas variantes textuais do Novo Testamento. Talvez esse assunto não seja um assunto tão comum para alguns de vocês, mas basta saber que o texto que nós temos do Novo Testamento, ele não foi legado para nós em uma única cópia. Tinha um exemplar que os apóstolos escreveram e juntou, e esse exemplar foi tirado cópia dele até hoje. Isso não funciona assim. A nossa Bíblia, ela toma por base um conjunto de manuscritos que passam de 5.000. Então, esses manuscritos numerosos têm preservado com certas variações entre eles. Então, no período da Reforma, surgem os primeiros textos gregos que estão uniformizando esses mais de 5.000 manuscritos em um documento que, sim, agora, na época da Reforma, é que ele vai realmente ser legado para gerações posteriores. A nossa Bíblia que nós temos hoje, geralmente, elas estão sendo traduzidas a partir de um texto chamado texto Receptus. Mas existe um outro texto, que às vezes é denominado texto crítico, que é levemente diferente, não chega a comprometer tanto, mas é um texto um pouco diferente, que está causando modificações nas Bíblias atualmente. Então, isso é o estudo da manuscritologia. E olhando para os pais da igreja, é muito importante porque algumas Bíblias estão tentando tirar porções que estão na nossa Bíblia hoje, mas que já está em análise na Sociedade Bíblica, aqui no Brasil, no caso do Brasil, a SBB, e eles têm planos de tirar. Um desses textos, só para o conhecimento dos irmãos, é João 8, aquele texto da mulher adúltera. Eles realmente pretendem tirar, alegando que esse texto não é original. E quando você vai para os pais da igreja, bem antigos, você vê menção desse texto entre os pais da igreja. Então dá para ver como é importante o papel dos escritos dos pais da igreja também no estudo do texto do Novo Testamento. E chegando já próximo do final da nossa palestra aqui, então rapidamente vamos falar sobre esse legado confessional que os pais da igreja nos deixaram. Quando nós olhamos para esses primeiros séculos, então estamos falando do ano 100 até o ano 600, nós temos alguns documentos bem conhecidos e importantes para a igreja. O primeiro deles é o Credo Apostólico. Mais uma vez, há um preconceito quando a gente fala sobre Credo Apostólico, porque logo pensa na Igreja Católica Romana. De jeito nenhum o Credo Apostólico é uma propriedade da Igreja Católica Romana, é da Igreja de Cristo. É da Ecclesia Christianique. Antes mesmo de existir uma Igreja Católica Romana, a Igreja estava fazendo uso desse documento que
nem sempre foi do jeito que nós temos hoje. Ele foi um documento em desenvolvimento. As principais teorias da organização do Credo Apostólico contam que já no início do terceiro século, 200 e um pouquinho, algumas partes do Credo Apostólico eram usadas em algumas igrejas como um resumo da fé que aquele que ia ser admitido na igreja teria que professar aquela fé. Então, cada igreja tinha resumos diferentes de como aquele novo cristão deveria ser admitido na comunhão dos santos, por meio da profissão de fé e do batismo, e eles tinham que aprender esse resumo de doutrina e confessá-la diante da igreja. Então, isso desenvolveu-se e combinou-se em diversos locais, e muitas vezes uma igreja adotava já o que estava sendo usado em outra igreja, e esse documento foi desenvolvendo até mais ou menos o meado do século IV. Já ali no ano 300 e pouco, esse documento estava basicamente definido do jeito que nós o conhecemos hoje. Então veja, isso não tem a ver com a Igreja Católica Romana. Já no ano 200 a igreja já estava fazendo uso desse documento na sua base. Então esse documento é resultado da confissão de fé da igreja. Esse credo tem um conteúdo de fé que expressa a verdadeira doutrina da igreja cristã. Qualquer igreja que negue qualquer artigo da fé cristã resumida no credo apostólico, nós devemos dizer com todas as letras que não é uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Qualquer dos artigos da fé cristã do credo apostólico que seja negado, essa igreja está fora, porque ela não está ligada com a confissão ortodoxa da igreja desde os primeiros séculos. Um segundo documento, então, é chamado Credo Niceno. E vocês ouvindo sobre Credo Niceno, vocês já ouviram sobre o Concílio de Nicéia. O Credo Niceno, basicamente, expõe a doutrina da Trindade, explicando, se você pegar, tanto o Credo Apostólico também faz isso, divide em 3 partes, a obra do Pai na criação, a obra do Filho na redenção, a obra do Espírito Santo na santificação. Essa é a divisão do Credo Apostólico. No Credo Niceno você vai ver mais especificamente, mas você tem a mesma divisão, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, mas você vê no Credo Niceno uma explicação mais detalhada sobre o quê? Sobre a doutrina acerca das duas naturezas de Jesus Cristo e do seu relacionamento com o Pai. O Credo Niceno insiste em que Jesus é Deus de Deus, luz de luz. Então, ele é incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo. E aqui um detalhe importante, que Agostinho volta mais uma vez à tona, porque no credo niceno, e especialmente no credo atanasiano, que essas expressões vão voltar, ainda mais detalhada, e por trás de algumas frases do credo atanasiano, embora leva o nome de Atanásio, no credo atanasiano, por trás, muitos estão defendendo que o grande pensador por trás do credo atanasiano é Agostinho. Porque sentenças inteiras do credo atanasiano você vai encontrar nas obras de Agostinho. Já dizendo que da mesma substância é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Você vai encontrar isso nos documentos de Agostinho lá no ano de 320 e 330. Então esse é o terceiro credo, credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. E citamos ainda o sínodo de Orange, que lega-nos um aspecto importante da doutrina cristã, que é a salvação, não pelas obras dos homens, mas baseado na graça de Deus. Isso é o resumo do sínodo de Orange. Então, pegando os 3 primeiros credos, que nós chamamos de credo ecumênico, porque eram credos que estavam sendo adotadas pela igreja em geral, a igreja do mundo inteiro. Lembre-se, falamos sobre os pais latinos e pais orientais. Lá na frente, esses 2 ramos da igreja vão se afastar. Essa divisão começa já nesse período pós-niceno, a rachadura começa a se tornar visível, até que em 1054... o rompimento definitivo entre Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente, por causa de uma expressãozinha chamada filioque, que aparece no credo, quando nós confessamos que Jesus ele procede do Pai e do Filho. A palavra filioque quer dizer do Filho. A Igreja Oriental nunca aceitou que Jesus procede do Pai e do Filho,
porque ele usa a palavra processão exclusivamente para o Pai, e isso foi motivo de grande discussão. Mas então, nós temos um conteúdo de fé que foi preservado ao longo de séculos. E agora, findando o período da patrística, essas doutrinas são intocáveis. Essas doutrinas não são mais mexidas. Essas doutrinas já fazem parte da nossa confissão de fé. Quem é Jesus? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quem é Deus? Deus é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse conteúdo de fé que já lemos em Judas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, foi preservado na Igreja de Jesus Cristo e legado às gerações posteriores. E a gente vai voltar então na segunda palestra, no período da Reforma, para mostrar como esse conteúdo de fé, no período da Reforma, está sendo reafirmado pelas igrejas. Isso é o que nós veremos amanhã. E como conclusão, o pastor vai palestrar amanhã especificamente sobre a Santa Igreja Católica de Cristo. A gente, quando ouve essa palavra, tem uns que já faz credo, né? Porque, assim, Igreja Católica... Não. A Igreja é católica. A palavra católica é uma palavra importantíssima para a Igreja e a gente não pode deixar que a Igreja Católica Romana se aproprie desse conhecimento como se fossem deles. Isso não é, isso é da Igreja de Jesus Cristo. A palavra católica, ela fala de uma universalidade da Igreja, não apenas quanto ao tempo e quanto ao espaço, mas principalmente quanto ao conteúdo da fé. A Igreja, ela está unida na unidade da verdadeira fé. Ela não está unida no tempo, ou seja, é a igreja, todos que estão aqui nesse momento, essa igreja, aquela. Ela não é a igreja porque está unida quanto ao espaço, que é a igreja que está numa determinada região. Ela é a Igreja de Cristo porque ela confessa a mesma fé. Seja num continente, seja no outro. Seja no passado, seja no presente. E foi muito bem dito aqui na primeira palestra que a Igreja de Cristo, ela nem começou em Pentecoste. A gente pode falar no máximo em Pentecoste sobre o início da Igreja cristã, quando o Espírito Santo desce. Mas a Igreja de Jesus Cristo começa lá no Éden e vai até o fim das eras. Essa Igreja ininterrupta, ela existe porque ela confessa a mesma fé. É na unidade da fé que essa igreja persiste. Por causa disso, falamos sobre a importância desses homens, os pais da igreja. Não no que eles eram, mas na verdade que eles confessaram. Alguns dos ensinos deles se tornaram importantíssimos para aquilo que se tornou normativo para a igreja. Porque a partir das discussões desses homens piedosos, esses assuntos foram levados à discussão universal das igrejas, dos concílios, e então foram afirmados como doutrina ortodoxa da fé cristã. Então, a igreja junta, confessa essa doutrina, mas particularmente, cada crente, assim como eles, faz dessa doutrina a sua própria doutrina. Não como algo exclusivo dele, mas ele se apropria para si aquela confissão que é a confissão da igreja de todos os séculos e de todos os milênios. Essas mesmas verdades que têm sido confessadas ao longo desses 2 milênios e que é tomada pessoalmente como uma confissão própria, como nós aprendemos também nos documentos confessionais da igreja, elas refletem a nossa confiança na verdade da palavra de Deus e não na exposição de um ou de outro. Não na exposição de um grupo que começou há X tempo. Por exemplo, quando nós falamos sobre os documentos confessionais da Reforma, a gente está falando sobre os documentos da Reforma que reafirmaram a confissão de fé da Igreja Antiga. Quando, na época da Reforma, alguns grupos se levantaram contra essa confissão, eles foram rejeitados como revolucionários. E a verdadeira Igreja de Cristo
continuou confessando essas mesmas verdades, e essas verdades foram legadas para nós nos documentos confessionais da época da Reforma. Então eu quero concluir com uma frase o autor que eu já mencionei, Jaroslav Pelikan, ele citando Atenágora, ele diz o seguinte: apelo pela verdade é destinado aos que não creem. Explicação da verdade é destinada aos que estão prontos para aceitar a verdade. Então há uma diferença entre apelar para a verdade, para aqueles que não creem nela, e de explicar a verdade para aqueles que estão prontos para recebê-la. Vocês mesmos devem julgar qual é a situação de vocês aqui, ouvindo todas essas coisas. Eu agradeço. Porque Deus